Então, seja n maior do que 4 um número composto. Vamos mostrar que n divide n menos 1 fatorial. Antes de fazer a demonstração, vou fazer uma discussão aqui para entender de onde vem a ideia da demonstração. Se a gente pegar, por exemplo, vamos começar então, esse é maior do que 4 composto, vamos começar do 6. Né? Então, eu quero verificar se o 6 divide 5 fatorial, que é n menos 1 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. De fato, o 6 divide esse número porque aparece aqui 3 vezes 2, que dá 6. A gente vai olhar o próximo composto, que é 8. Então, 6 é 3 vezes 2. A gente olhar o 8, o 8 ele vai ser 4 vezes 2, composto. E o 7 fatorial vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aparece tanto o 4 quanto o 2. Então, por isso que o 8 vai dividir esse número, 7 fatorial. O próximo composto é o 9, que tem a decomposição 3 vezes 3. Se a gente olhar o 8 fatorial, vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não aparece 3 vezes 3, porque só aparece um 3. Em compensação, aparece o dobro do 3, que é o 6. Então, 6 vezes 3 é 18, que é múltiplo de 9. Já que 6 é 2 vezes 3, então vai aparecer o 3 vezes 3 aqui também. Quando você olha o 10, que é 2 vezes 5, o 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aparece tanto o 5 quanto o 2. Então, o 10 divide esse número. Então, daqui dá para ter uma ideia do porquê que isso acontece. Quando o número ele é composto, eles têm uma fatoração. E aí, se essa fatoração for esses dois números diferentes, vão aparecer simplesmente os dois números na lista, porque eles são menores do que 6. Então, eles vão aparecer nessa lista de fatores do n menos 1 fatorial. Novamente, aqui o 8 aparece o 2 e o 4. No 10 aparece o 2 e o 5. Então, o número n vai dividir o n menos 1 fatorial. Uma complicação é quando n é um número, por exemplo, como esse, como o 9, que é 3 vezes 3. Um quadrado, o 3 ao quadrado. Que aí, nesse caso, não aparecem 2, 3. Então, a gente tem que ter uma situação um pouco diferente. Mas a gente vai garantir aqui que aparece o quê? Aparece o 3 e o dobro do 3, que é o 6. Tá? Então, a gente tem que dividir nesses dois casos. Então, essa é a ideia da demonstração. Agora, vamos fazer a demonstração em si. Então, bom, primeiro, vamos dizer o seguinte, se ele é um número composto, seja n maior do que 4, um número composto. Então, ele se escreve como n1 vezes n2, com n1 entre 1 e n, n2 também. Isso é porque propriedade de números compostos. Agora aqui, pelo argumento que eu comentei, a gente vai precisar saber quem é o maior, n1 ou n2. Então, suponha, sem perda de generalidade, que o n2 seja maior do que o n1. Tanto faz, um deles vai ser... na verdade, eu vou fazer diferente. Peraí. Então, como eu falei, a gente vai dividir em dois casos, do n1 ser diferente e ser igual. Então, vamos supor que eles são diferentes. E aí sim, sem perda de generalidade, digamos que o n1 seja menor que o n2. Se eles são diferentes, um dos dois tem que ser maior. Tanto faz quem é maior. Não vai mudar nada da ideia da demonstração. Vamos dizer que seja o n2 o maior. Tá? Então, o n-1 fatorial ele vai ser n-1 vezes n-2, etc. E vai aparecer em algum momento o n2. Aí vai ter um monte de números aqui e vai ter o n1 em algum momento. E aí depois de multiplicar vários números vai chegar no 1. Por que isso acontece? Porque se o n1 é menor do que o n, quer dizer, tanto o n1 quanto o n2 são menores do que n, então o n2 ele é menor ou igual a n menos 1.
né? Ele está entre 1 e n menos 1. Então, ele vai aparecer nessa lista aqui, que inclui todos os números naturais de 1 até n menos 1. A mesma coisa para o n1. Né? Então, significa que, logo, n1 e n2, que é o produto desses dois fatores aqui, vai dividir o n menos 1 fatorial. Só que n1 e n2 é exatamente o n. Né? Então, logo, o n, que é n1 vezes n2, vai dividir o n menos 1 fatorial. Esse é o caso n1 diferente de n2. Falta agora o caso em que n1 é igual a n2. Aí é um pouco mais complicado. Então, vou apagar aqui para fazer esse caso. Então, suponha agora que n1 é igual a n2. Ou seja, o n vai ser, na verdade, n1 ao quadrado. Porque n1 é igual a n2. Nesse caso aqui, agora precisamos aqui de um rascunho. O que a gente tem que mostrar é que o que a gente vai mostrar é o quê? Que na lista n-1 fatorial vai ter lá n-1, blá blá blá, vai aparecer o 2n1, depois o n1 e depois o 1. Igual foi no 9, né? Que no 9 aparecia lá o 3 e o 2 vezes 3. Né? Então aqui vai ter que aparecer o n1 e o 2n1. Para isso eu preciso mostrar que 2n1, isso é só um rascunho. Essa parte em vermelho é um rascunho. Eu preciso mostrar que o 2n1 ele é menor ou igual a n menos 1. Porque eu não tenho isso a princípio. Né? Agora, quando que 2n1 vai ser menor ou igual a n menos 1? Bom, para isso o 2n1 tem que ser menor do que n. E o n é n1 ao quadrado. Dividindo por n1, né, quer dizer, cancelando o n1 dos dois lados, n1 é positivo, então a gente pode fazer isso. Isso é a mesma coisa dizer que o n1 é maior do que 2. Mas n1 ser maior do que 2 é a mesma coisa que dizer também que o 2 ao quadrado, que é 4, é menor do que o n1 ao quadrado, que é n. E de fato n é maior do que 4, por hipótese. Para isso que a gente precisa dessa hipótese. Tá? Então, o nosso objetivo é provar isso. Então, isso aqui não é demonstração. Isso é um rascunho. Tá? Mas para provar isso, a gente vai precisar disso daqui. Então, agora a gente vai fazer no sentido contrário. Se a gente conseguir fazer no sentido contrário, está correto. E, de fato, vai dar para fazer. Tá? Então, esse rascunho serviu para a gente encontrar, esse rascunho aqui serviu para a gente encontrar o argumento que a gente vai usar para concluir esse daqui. Então, vamos fazer em azul agora a demonstração. Tá? Como n maior do que 4, que é essa última linha aqui, esse aqui. Então, n1 ao quadrado, que é o n, é maior do que 4, que é 2 ao quadrado. Isso significa que n1 é maior do que 2. Seria tirando a raiz quadrada dos dois lados. Né? Na verdade, elevar ao quadrado nos números naturais é uma função crescente. Então, você pode ir e voltar aqui. A menor do que B, se A e B são naturais, né? A menor do que B se A ao quadrado é menor que B ao quadrado. É isso que eu estou usando. Então, se n, como o n, que é o n1 ao quadrado, né, é maior do que 4, que é 2 ao quadrado, então o n1 é maior do que 2. Essa linha aqui. Agora, se o n1 é maior do que 2, então eu posso multiplicar por n1 dos dois lados e concluir que n1 ao quadrado é maior do que 2n1. Ou seja, o n é maior do que 2n1. E, portanto, né, o 2n1 é menor ou igual ao n menos 1. Logo, quando você olha o n menos 1 fatorial, isso vai dar n menos 1 vezes blá blá blá, 2n1, blá blá blá, n1 até 1. Por causa dessa afirmação aqui. Então, quer dizer, é exatamente o argumento que eu usei aqui, só que ao contrário, porque eu quero concluir isso. Isso aqui é uma coisa que eu sei.
Então, eu concluí daqui para cá. Eu pude fazer isso porque tudo que eu fiz aqui é se somente se. Eu teria que tomar esse cuidado para verificar. E, de fato, é o caso. Portanto, n, que é n1 ao quadrado, vai dividir o n menos 1 fatorial, porque eu tenho aqui, n1 vezes n1 vezes alguma coisa dá n menos 1 fatorial.